Nós temos desigualdades no nosso país, muito sérias, e que obviamente depois se refletem no acesso à educação e nos resultados que se tem na educação. Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 26 de agosto de 2026, como é que se estuda longe de casa com quartos a 500 euros? Entrar na universidade, momento de grande felicidade e superação, é o início de uma nova vida, de mais independência e para cerca de 120 mil estudantes de uma nova cidade. Mas para quem tem de sair de casa dos pais, encontrar um quarto tornou-se numa das maiores dificuldades para quem chega à universidade. Em Coimbra, 2/3 dos estudantes que vivem em alojamento privado pagam 300 euros ou mais por um quarto e há outro problema. 1 em cada 3 não tem contrato formal nem recibo e Coimbra nem é sequer a cidade mais cara. Os valores recolhidos pelo público mostram que em Lisboa o preço médio de um quarto chega aos 500 euros por mês, em Cascais são 488, em Oeiras 459, na Amadora 420 e no Porto 419 euros. Afinal, quanto custa estudar longe de casa e pode o preço de um quarto estar a transformar-se numa verdadeira barreira de acesso ao ensino superior? É isso que vamos perceber neste episódio com Andreia Sanches, jornalista do Público que acompanha a área da educação. Olá, Andreia, bem-vinda ao Hoje. Olá, Sara. Vamos então olhar para os dados que tu trazes no artigo e vou começar exatamente pelos dados iniciais. 1 em cada 4 estudantes de Coimbra diz que já pensou abandonar o ensino superior por causa dos custos. E quando falamos em custos, sabemos que aqui o tema da habitação é talvez a fatia maior. Olhando para os dados que tu tens, quanto é que custa hoje estudar longe de casa, se olharmos para o tema da habitação, não só em Coimbra, mas também em várias cidades portuguesas? Nós temos várias fontes que nos permitem aproximar daquilo que são os custos de estudar, com essas diferentes componentes, o alojamento, a maior fatia, depois as propinas, o transporte, a alimentação. O Governo fez esses cálculos, de resto, no âmbito do novo Regulamento da Ação Social Escolar, que entra gradualmente em vigor a partir deste ano. E nesse diploma, nesse regulamento, nós temos valores que são calculados com base nas estimativas do Instituto Nacional de Estatística. E em Lisboa, nós temos, neste momento, para os custos do alojamento, um valor médio de 500 euros mensais. Coimbra, 338 euros. Coimbra não faz parte do top 10, digamos assim, dos concelhos com um alojamento mais caro, mas esse inquérito que estás a referir e que foi divulgado ontem pela Associação Académica de Coimbra mostra que, mesmo não sendo uma das cidades mais caras do país, o preço aumentou substancialmente nos últimos anos e isso verificou-se de forma transversal em todo o país. Só para teres uma ideia, em Lisboa, em 2021, em média, de acordo com o Observatório do Alojamento Estudantil, o preço era 326 euros, ou seja, subiu, estamos a falar de um aumento de cerca de 70%, em muito poucos anos. Posso dar outros exemplos. Porto, uma média de 419 euros. Braga, 340. Cascais também faz parte de um dos concelhos do país com preços mais altos, 488 euros. E porquê é que isto foi calculado este ano? Porque é esta a base prevista para os apoios que estão previstos para os estudantes deslocados em matéria de alojamento e será no futuro, quando o novo cálculo das bolsas entrar em vigor a partir do próximo ano. Portanto, sim, estamos a falar de preços que são incomportáveis para muitas famílias e que causa grande angústia aos estudantes, claro. Sim, sem dúvida, que recebem a boa notícia de entrarem na faculdade, mas depois têm de enfrentar uma série de outros obstáculos, nomeadamente esses valores que falavas, mas também gastos extra. Portanto, eu também percebo pelo teu artigo que isto é simplesmente o quarto. Depois surgem muitas outras coisas, estamos a falar de gastos com, nem sequer ainda a alimentação, nem a livros, estou a falar com gastos de água, luz, internet, gás, também as condições destes quartos. Fala-me um bocadinho sobre isso. Uma vez mais, olhando para o inquérito feito aos estudantes da Universidade de Coimbra, é um inquérito fresco, os resultados saíram ontem, essa é uma das perguntas que são feitas aos estudantes e há uma percentagem muito significativa de alunos que dizem que, além do preço do quarto,
facto têm essas despesas para pagar, ou seja, não estão incluídas naquilo que são os valores pagos pelos quartos. E há outras respostas desse inquérito que são muito interessantes de se analisar. Uma delas é um número muito significativo de estudantes que não têm nenhum contrato de arrendamento e que não têm recibos. O inquérito da Associação Académica de Coimbra diz que são cerca de 1/3 dos alunos que responderam. Estamos a falar de um universo já agora de respondentes de 1000 e pouco. Mas este número é de facto semelhante ao que foi encontrado noutros estudos de outro âmbito e dou aqui o exemplo de uma análise que foi feita pelo EduLog, o think tank da Fundação Belmiro Azevedo para a Educação, que olhando para os dados de 2024 do Eurostudent, que é um inquérito à escala europeia, mostrava que nas áreas da Grande Lisboa e Grande Porto, 48% dos estudantes deslocados não tinham, na altura, contrato de arrendamento e cerca de metade não tinham recibo de renda. Que questões é que isto coloca? Em primeiro lugar, aquela que já disseste, que é a vulnerabilidade dos estudantes, nomeadamente à qualidade do quarto ou do apartamento que alugam e que estão a dividir com colegas, à capacidade que têm, por exemplo, reivindicativa de melhoria de condições, de arranjos que seja necessário fazer. Portanto, há depois uma vulnerabilidade à possibilidade de a qualquer momento serem postos fora, mas isto coloca também uma outra questão, que é todo um mercado paralelo. Facilmente adivinhamos que terá crescido nos últimos anos, fruto do aumento dos estudantes do ensino superior, não é? E, portanto, da procura deste tipo de alojamento e fruto também desta falta de alojamento e dos preços incomportáveis para tantas pessoas. Portanto, este é um universo que o inquérito da Associação Académica de Coimbra ontem mostra que não se cinge à realidade de Coimbra e que será seguramente uma realidade que existe um pouco por todo o país, nomeadamente nas grandes zonas urbanas. Sim, sem dúvida. Há algumas medidas que estão a ser tomadas que são muito importantes. Vamos falar dessas soluções. Quais são as soluções que estão a ser encontradas para resolver este problema, quer do ponto de vista do Ministério, quer até, enfim, outras soluções? Do ponto de vista do Ministério, e até aqui de uma forma quase pedagógica, é bom que fique claro que há um conjunto de apoios disponíveis e que é importante que os estudantes tenham consciência disso e procurem saber se estão ou não em condições de ter acesso a esses apoios. Uma das novidades deste ano é uma bolsa, chama-se Bolsa de Incentivo. Faz parte da tal reforma que eu ainda há pouco falava, da ação social, que não entra em vigor totalmente este ano, mas esta é uma das medidas dessa reforma que entra em vigor, a Bolsa de Incentivo de 1.075 euros e que os alunos que no ensino secundário estavam abrangidos pelo primeiro escalão do Abono de Família, tendo sido colocados, podem no primeiro ano ter esta Bolsa de Incentivo, logo no início do ano, de uma só vez, para fazer face às primeiras despesas. E nós sabemos que isto, nomeadamente para os estudantes deslocados, é muito importante, porque é mudar de cidade, montar um quarto, fazer face a uma série de despesas novas. Esta bolsa de incentivo, nos próximos anos, para quem vai recebê-la este ano pela primeira vez, porque entrou, porque ficou colocado e está no patamar de rendimentos que o coloca como beneficiário, nos próximos anos, esta bolsa pode ser mantida, mas já passa a depender de um desempenho académico excepcional. Portanto, estes alunos, os mais pobres, tendo um desempenho excepcional nos próximos anos, poderão manter esta bolsa. Para além disso, e para além das bolsas normais, é uma bolsa que acrescenta à bolsa normal. E no ano passado nós tivemos à volta de 85 mil estudantes bolseiros em todo o país. É um número bastante significativo. Os valores das bolsas vão para já, não vai haver grandes alterações em relação aos valores das bolsas, e as bolsas são baixas. 70% dos bolseiros recebem uma bolsa de 870 euros por ano. Portanto, é a bolsa mínima. Para já esta situação da bolsa mínima e destes valores mantém-se. O novo cálculo de bolsas será feito no próximo ano letivo, mas há outras alterações este ano e que têm a ver com os apoios ao alojamento, precisamente, voltando aqui àquele que é o maior custo. Os estudantes bolseiros deslocados continuam a ter prioridade nas residências de estudantes públicas.
têm um apoio de 161 euros mensais. Isto cobre, à partida, a despesa que têm com a residência. Podem, e este é um ponto importante, podem optar por não ir para a residência pública mantendo esse apoio, esse valor. Se quiserem mesmo ficar na residência pública, mas não há lugar para eles, podem ter acesso a um apoio extra, para além dos 160 euros mensais. E esse apoio extra, essa majoração, depende dos custos do alojamento em cada concelho. Daí haver aquele cálculo para cada concelho, qual é o custo médio do alojamento, porque essa majoração, esse apoio para quem não conseguiu comprovadamente ter vaga numa residência pública, tem direito a uma majoração. Dou um exemplo. Em Lisboa, um aluno pode receber uma majoração de 340 euros, à luz daquilo que são os valores que estão publicados. Os não bolseiros também têm um apoio mais pequeno, que pode ir até 50% destes valores de referência, mas têm que estar em condições específicas em termos de rendimentos. Portanto, faz todo o sentido procurar informar-se junto dos serviços de ação social, nos sites oficiais do Instituto para o Ensino Superior, porque há aqui um conjunto de apoios que podem, enfim, ajudar os alunos que têm mais dificuldades económicas a suportar estes custos. Falavas agora das residências públicas. É possível saber quantas camas estão disponíveis neste momento para alunos deslocados? Nós pedimos esses dados ao Ministério da Educação de forma mais fina para tentar perceber até a distribuição. Não temos ainda as respostas, portanto o que temos é aquilo que tem sido anunciado sucessivamente no âmbito do Plano Nacional de Alojamento Estudantil, que contava com verbas do PRR. Nós tínhamos, o objetivo era passar de 15 mil camas para 26 mil camas em 2026-2027. Noto que estamos a falar de um universo de estudantes deslocados que rondará os 120 mil a 140 mil. Portanto, estamos sempre a falar de um número de camas que abrange uma pequena parte dos estudantes deslocados. Ainda assim, mesmo estas 26 mil camas que estariam disponíveis em 2026-2027, que representavam mais 11 mil camas, nós sabemos que elas não estão todas disponíveis. Ainda há atrasos muito significativos na execução dos projetos do PRR para construção e para renovação de residências públicas. Portanto, sabemos que são seguramente menos do que as 11 mil que estavam prometidas. Portanto, resta então o mercado privado e ir, no fundo, tentar encontrar um quarto, mas como o teu artigo revela, e aqui vou repetir os números porque acho que é importante olharmos, o valor médio de um quarto em Coimbra é 338 euros, Lisboa atinge os 500, Cascais 488, Oeiras 459 euros, Amadora 420 e Porto 419 euros. São números muito elevados para quem quer estar no ensino superior. Vamos ver como é que corre este ano. Obrigada, Andreia. Resto bom dia para ti. Obrigada. O que mais precisa saber hoje? Começa hoje na Lausanne a Escola de Verão da Comissão Europeia. É a 8ª edição do Summer Camp, que junta 40 jovens universitários de todo o país para debater a importância da Europa para a vida dos portugueses e os desafios que a União enfrenta. Pelo evento vão passar vários membros do Executivo, com destaque para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e para a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, mas também para a antiga Vice-Presidente da Comissão Europeia e antiga Chefe da Diplomacia Europeia, Federica Mogherini. E o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, está em visita pela maioria dos Estados-membros da União Europeia para recolher opiniões dos chefes de Estado ou de Governo, com especial atenção para o próximo orçamento de longo prazo dos 27. Hoje vai estar na Letónia e na Lituânia. E quarta-feira é dia de novo episódio do podcast Senhores do Algoritmo, uma série narrativa em que Mariana Mortágua reflete sobre redes sociais, inteligência artificial e as distopias autoritárias protagonizadas pelos homens mais ricos do mundo. Por hoje é tudo. O som que ouvimos do Ministro da Educação no início do episódio é da RTP Notícias, a banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. Até lá, desejo-lhe um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.